Olá pessoal, aqui é Carolina Pfeffer do Vida Sensacional. Nesse vídeo eu vou falar sobre a retirada de influências internas. Dentro do processo de harmonização na mesa radiônica, existe um vídeo aqui no canal falando de uma forma geral de todas as etapas, como é feito tudo certinho. Existe um vídeo aqui no canal para falar sobre as influências externas, que é a primeira etapa da harmonização, quando a gente vai retirando os desequilíbrios. A primeira etapa é de influências externas. A segunda etapa é quando a gente retira as influências internas, que são aquelas geradas por nós mesmos. Quando a gente tem pensamentos repetitivos, quando a gente tem ideias fixas ou muitas ideias que a gente começa e para, tudo isso acaba atrapalhando o nosso campo. E essas influências internas são retiradas para que a gente possa, primeiro assim, estar no nosso equilíbrio perfeito. Equilíbrio perfeito no sentido de que eu, como pessoa, me equilibro diante do meu ser de luz. Então, que tipo de energia, que tipo de vibração eu preciso ter para estar em consonância com esse ser de luz e também para conviver bem dentro dessa comunidade humana que eu estou. Tá? Dentro do inconsciente coletivo que aqui está. Tá? Então, é sempre esse o objetivo da harmonização, dos equilíbrios, de retiradas de influências internas, externas e tudo mais. É sempre para que eu esteja no meu perfeito equilíbrio. Então, a primeira influência interna que eu vou retirar se chama forma-pensamento. A forma-pensamento, ela é assim, quando você pensa demais em alguma coisa, numa pessoa, você vai criando uma ideia daquilo e você vai alimentando aquilo ali. Então, isso daí como se fosse um ser perto de você. Ele é tão carregado de energia. Um exemplo bem fácil da gente pensar é no olho gordo, que é capaz, vamos dizer assim, a energia de uma pessoa que teve, não sei, sentiu um pouquinho de inveja sobre a coisa que o outro tem, vai lá e a coisa do outro quebra, né? Então, assim, é esse tipo de energia. Quando você mantém, você direciona, ou você não direciona, e daí fica ali te atrapalhando, como se fosse uma energia que, quando ela foi alimentada, ela formou um bloco, mas ela não foi colocada em ação. Quando ela não é materializada, então ela fica ali meio que inútil. Só que como a gente, às vezes, não tem consciência disso, tem tantos projetos, já pensa em outra coisa, já vai fazendo, e isso acaba, assim, deixando a nossa mente, assim, o nosso campo energético muito confuso. Então, a gente, às vezes, se perde no meio dos nossos projetos, às vezes a gente quer focar em alguma coisa e não consegue, justamente por conta desses vários pensamentos. Um segundo é programa de vida. Todos nós temos uma missão, temos um propósito, e quando as nossas ações, quando os nossos desejos, quando aquilo que a gente vai fazendo todos os dias não coincidem com isso, com esse programa de vida, há um afastamento. Como se você tivesse que andar aqui em paralelo e você vai se distanciando ou vai se desviando. Então, essa energia é alinhada novamente para que você comece a perceber aquilo que realmente você gosta e aquilo que realmente faz sentido para você e seguir mais alinhado com a sua missão de vida. Em termos de realização, quando a gente pensa muita coisa, não faz, não realiza, não se sente bem com aquilo, é muita iniciativa e pouca acabativa, tudo isso atrapalha a gente também no nosso sentimento de realização e também para realizar as coisas, para concretizar. O amar a si mesmo. Poxa, acho que quem de nós, né, tem um amar a si mesmo tão bonito, assim, tão profundo, né? Nós temos as nossas crenças internas, nós temos a nossa autoimagem que a gente vai tendo, que começou em algum momento, vai sendo alimentada e vai sendo direcionada, e isso acaba, às vezes, que não gera tanto amor próprio. E se a gente não tem amor por a gente mesmo, é difícil conseguir todas as outras coisas, né? Amar aos outros se a gente não tem amor pela gente. O medo e insegurança. O medo é um sentimento muito divulgado, né? Ele até é uma forma de controle social.
Uma sociedade com medo é uma sociedade que aceita muitas coisas com mais facilidade. E o medo, ele vem assim com a mão dada com a insegurança. Porque se você sente medo, então, poxa, tudo é muito inseguro, tudo pode, vamos dizer assim, me atacar e me agredir. Então, eu sinto uma insegurança muito grande. Isso também não necessariamente vem de fora, tem a influência externa também, mas tem o medo que eu sinto porque isso já está muito arraigado ali. E a cabeça da gente, às vezes, vai criando coisas, né? Se uma pessoa, às vezes, se atrasa, quem de nós pensa que, só, sei lá, resolveu passar em algum outro lugar antes de voltar? Não, já pensa, poxa, será que teve algum acidente? Será que isso? Será que aquilo? Não. Então, assim, são os medos que a gente gera, tá? Que é bem complicado, assim. Às vezes eles são piores do que os medos que são plantados. O sentimento de culpa, quando a gente se sente responsável, quando a gente vibra na culpa por alguma coisa, por alguma situação, ou mesmo pelo nosso passado. Então, quando a gente não aceita que aquilo que foi perfeito, e assim, isso parece uma coisa muito simples, mas é uma coisa bem complicada, assim, bem densa. Você aceitar aquilo que foi como algo que foi perfeito. Para quê? Para você aprender, para você evoluir. A gente sempre pensa que tudo que foi a pior coisa que poderia ter sido. Mas se a gente mudar o nosso olhar, a gente vai começar a aceitar, vai começar a nos perdoar com maior facilidade e essa culpa vai diminuindo, tá? Sentimento de posse, quando a gente entende que as coisas são nossas e não que tudo nos é emprestado, vamos dizer assim. Quando a gente tem a posse de alguma coisa, é como se a gente fosse dono daquilo. E poucas coisas a gente é dono, né? Nem praticamente na nossa vida, assim, na nossa existência, a gente consegue ser dono, possuidor daquilo com certeza, tá? Então, o sentimento de posse, ele nos traz, sim, desequilíbrio. Nós acabamos querendo a posse de alguma coisa por uma questão de segurança, mas isso é justamente um desequilíbrio porque nada nos é, vamos dizer assim, nada nos é permitido possuir de forma tão intensa. A gente utiliza, a gente convive com aquela pessoa, com aquela situação e isso vai se passando, né? A natureza também, ela sempre se renova. A violência é quando tem uma desordem interna muito forte, que a pessoa acaba sendo agressiva consigo mesma. E agressiva, sim, às vezes tem pessoas que se agridem mesmo, né, de se bater e tudo, mas a gente pode ter uma violência também em termos de palavras, de uma autoimagem muito dura, de uma crítica muito dura para conosco mesmo, tá? Influência de outras vidas passadas, tá? Isso daí é assim, a radiestesia, ela não vai tratar dessa vida passada, mas quando você está em equilíbrio no centro, todas essas influências, que no caso é interno, porque é você em uma outra vida passada, é você dentro do seu DNA, existe essa, vamos dizer assim, essa programação de uma vida passada, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, da sua família, tá? Então, isso tá dentro de você, é seu. Só que isso acaba te prejudicando. Por quê? Nós temos as nossas crenças, né? Imagina uma crença de uma pessoa que viveu em outra época, que é trazido para agora e ela é muito difícil, é outro mundo, não consegue se adaptar. Então, quando a gente fala de retirar influência de outras vidas passadas, é simplesmente você retirar mesmo, falar, essa crença aqui, que, sei lá, que tá travando a minha vida amorosa, minha vida financeira, ela não pertence mais a mim. E isso traz para você clareza no teu dia a dia, você vai perceber que essa crença começa a ser um corpo estranho, tá? Que essa influência, que essa visão de si mesmo e do mundo começa a ser um corpo estranho. Esse é o objetivo da radiestesia, da harmonização da mesa radiônica principalmente. É quando você se centra na tua perfeição, na tua vibração perfeita, e aquilo que você tinha como normal começa a não ser normal. Aquilo que você aceitava como rotineiro e tudo mais, você começa a perceber que não é bom para você, tá? Então, à medida em que as pessoas se harmonizam na mesa radiônica, elas vão tendo essa visão ampliada daquilo que é o perfeito para elas, a vibração boa, excelente,
e daquilo que muitas vezes elas já estão acostumadas, elas repetem aquilo com frequência, mas que não faz parte do seu excelente, vamos dizer assim, tá? E o próximo é ideias rígidas. Quando, da mesma forma, a gente tem uma crença muito forte, a gente tem uma ideia muito forte, um projeto muito forte, mas aquilo ali já passou, já foi, mas daí a pessoa vive, né, pensando o que aconteceria se tivesse sido. Então, assim, são ideias que não fazem mais sentido, né? São determinações, são projetos que agora já perdeu a validade, mas que a pessoa ali continua tendo aquilo ali muito forte na vida dela. Lembranças do passado também tem muito a ver com não aceitar o passado da forma como foi, ou querer que esse passado volte, ter muita saudade desse passado. E o passado, ele serviu, claro, no seu momento, para aprendizado, foi bom, foi ruim, mas ele já foi, ele já passou. Então, se a pessoa não aceita essa cronologia das coisas, ela vive buscando o passado, trazendo o passado para agora, então ela vive revivendo uma coisa que não vai voltar. Até é possível, vamos dizer assim, reviver as mesmas coisas, né? É possível viajar novamente para a mesma cidade, mas não é possível ter um replay de tudo aquilo que aconteceu na viagem anterior. Então, aceitar o passado, que o passado está para trás e já foi, é uma coisa muito importante para que você não tenha esses desequilíbrios de influência interna. E tudo isso, assim, e os próximos desequilíbrios, a gente fala de chakras. Muitas vezes as pessoas falam assim, o equilíbrio de chakras como se fosse algo extremamente essencial e grandioso, mas ele é apenas um item dentro da mesa de radiestesia. Porque quando a gente fala em chakras, a gente fala de 7 centros de energia, ou de milhões, centenas de milhões de centros de energia agrupados, né, vamos dizer assim, em 7 referenciais, tá? Mas os 7 chakras, eles são uma parte de nós, eles são 7 centros de consciência, 7 instâncias de nós mesmos. E quando nós equilibramos, nós retiramos todas essas influências internas do jeito que eu falei, todas as influências externas que estão bem melhor detalhadas no outro vídeo. Então, tudo isso forma um grande conjunto daquilo que a gente precisa harmonizar e equilibrar para que a gente esteja na nossa vibração ótima. Também é um processo de consciência. Se a pessoa se harmoniza e dá 2 minutos, ela já começa a desfazer as coisas, porque são influências internas suas. Então, você precisa ir tomando consciência. A harmonização, ela é feita, ela tá pronta, ela tá concluída. Isso você tem de resultado. Mas, acima de tudo, tem o nosso livre-arbítrio de cada um. Então, a mesa de radiestesia não vai impedir que você refaça todos esses desequilíbrios internos no primeiro minuto, assim. Basta o quê? Que você realmente olhe para a tua vida e fala, não, tá, vou começar a reclamar aqui, vou começar a me sentir culpada por isso, vou achar coisa do passado, vou começar a remoer. Então, assim, o processo da mesa radiônica, ela é feita com muita eficiência, com muita eficácia, mas a pessoa também, quando ela decide por uma vida com mais qualidade, ela tem que ter essas pequenas mudanças, porque senão a mesa equilibra e ela automaticamente já se desequilibra. E eu acredito que uma forma muito boa, muito eficiente de manter ou mesmo de alongar os efeitos da mesa de radiestesia é através da meditação. Eu tenho várias meditações aqui no canal, tá? E acho que é importante fazer pelo menos uma por dia. Se você não gosta de uma, faça outra. Se você não gosta das minhas, faça de outras pessoas. Mas é importante fazer porque quando você faz a meditação, você tem aquele momento de relaxamento, de tranquilidade e a tua mente desacelera. Quando isso acontece, você tem mais clareza mental. E a mente, o pensamento é a primeira semente. Eu penso, sinto, materializo. Então, o pensamento é o primeiro start.
Se o meu pensamento não é direcionado, eu me confundo muito com a minha mente, eu me confundo muito com as coisas, então eu preciso me separar da minha mente, eu preciso orientar a minha mente, eu preciso dominar ela. Então, tudo isso, as influências internas, quando começa com um pequeno pensamento, se você já direciona, ela vai levar a essa cadeia, uma cadeia muito melhor. Penso, sinto, materializo coisas que eu realmente escolho, não aquilo que está ali no automático o tempo todo. Então, a mesa de radiestesia, ela vai quebrar esse ciclo automático das influências internas, mas através da meditação, através das práticas de cuidado diário, a pessoa também tem esse, não vou dizer assim responsabilidade, mas acaba sendo, né, uma responsabilidade por querer e fazer por onde ter esse equilíbrio perfeito. Eu sugeri vários vídeos, eu tenho várias meditações aqui no canal. Me acompanhem, me sigam, ativem o sininho, para que a gente sempre tenha aí mais conteúdo de qualidade, para que você mostre para o YouTube que esse conteúdo é bom, que você gostou, para que ele recomende para mais pessoas, tá certo? Agradeço muito e até o próximo vídeo.